É isso aí, estamos de volta agora com o nosso papo com o especialista e hoje a gente está aqui com a Priscila Assis. É isso aí, a Priscila, ela é da nossa igreja, ela canta lá com a gente, né, no Ministério de Louvor, tá ativa lá na guerra do Ministério de Louvor, que é semanal, é diário, né, tá naquela luta ali de louvor. E a Priscila é psicóloga, ela trabalha com, né, atendimento infantil de crianças e adolescentes, e hoje ela está aqui com a gente para conversar sobre essas questões da psicologia, como você, pai, talvez consiga identificar algum transtorno, alguma coisa. A gente estava conversando aqui antes de começar, né, que hoje tem algumas doenças que estão quase que na moda. Se fizer um teste, eu acho que todo mundo vai dar alguma coisinha, né? Mas são coisas sérias e existem muitos preconceitos. Às vezes os pais ficam lutando, né? Eu acho que o maior desafio, eu também sou pai, eu sei que muitas vezes não é tão confortável, às vezes aceitar que a criança tenha algum tipo de transtorno, alguma dificuldade, essa questão psicológica, e eu penso que a terapia, o entender, o se conhecer, faz toda a diferença, né, Priscila? Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Eu sou formada já tem alguns anos. Estou há mais ou menos um ano e meio na área mesmo, né? Atendo hoje crianças e adolescentes. No meu estágio eu atendi adultos também, mas hoje o meu foco maior é crianças e adolescentes. Eu faço atendimento online, faço atendimento presencial, né? E faço também na casa, né? Se a pessoa precisar, fizer algum pedido, ou também a pessoa tem alguma limitação, né, de movimento, entre outros, também a gente faz atendimento domiciliar. Isso aí. Fala pra gente o número do seu telefone, para as pessoas que estão nos ouvindo talvez, né, queiram entrar em contato, precisem de um atendimento e talvez não consigam se locomover, como você disse, né? Você tem essa disponibilidade de estar aí no teu local. Fala pra gente o seu telefone, seu contato. Então, o meu é 319-8538-0304, né, o WhatsApp também, que a gente faz o contato, combina direitinho, né, que a gente pode fazer tanto online quanto presencial também. É isso aí. A Priscila, ela é cristã, ela é da nossa igreja, ela atua com a gente lá não só no Louvor, mas também na Rede Crianças, né, Priscila? Isso, na Rede Kids. E a gente sabe que as crianças, elas têm as suas características, né? Uma talvez é mais quietinha, a outra é mais agitada, mas existem as disfunções, né? Hoje a gente chama de neuroatípico, né? Que seria aí os TDAHs, os autistas. E como que você vê, Priscila, esse diagnóstico precoce? Eu penso que uma pessoa igual você estar dentro de uma rede de crianças da igreja, eu acho que é fundamental nas escolas, para identificar essas disfunções das crianças, né? Qual que é a importância disso para você? Então, hoje em dia isso se tornou muito comum, né? Hoje qualquer coisinha a gente vê, tem TDAH ou é autista, né? Só que a gente precisa mesmo de um diagnóstico. E o pai e a mãe tentar levar o filho, né, num profissional, iniciar uma terapia também é muito importante, porque facilita a vida tanto, né, da criança quanto da família em si, né? Você saber ali o que é que a pessoa realmente tem, né? Como fazer um tratamento adequado e, se precisar, também entra com a medicação, né? Mas a terapia, ela já ajuda em si a pessoa se conhecer, né? Ter aquele autoconhecimento de onde é a sua limitação, o que ela pode melhorar, o que ela pode fazer ali para, vamos dizer assim, para contornar aquilo ali, né? Para ela poder viver uma vida melhor, né? Isso, né? No mais normal possível. A gente estava conversando aqui, eu imagino que eu tenho um TDAH, né? E é algo muito interessante que você está falando de se conhecer e saber burlar para que tenha um desempenho melhor, porque eu sempre tive muita dificuldade em concentrar. Então, por exemplo, uma das técnicas que eu tinha, e isso não foi porque eu fui diagnosticado, eu penso que se esse diagnóstico ele fosse mais precoce, eu teria tido um desempenho melhor, né? A minha vida acadêmica sempre foi um desafio muito grande, mas eu sempre sentei na frente,
né? Aí eu vejo assim, talvez isso foi uma percepção minha. Eu sentava atrás e eu não me concentrava. Então eu passei a sentar nas primeiras fileiras. E eu brigava, não, eu tenho que sentar aqui. Eu sentava perto dos professores e tal. E eu notava que o meu desempenho ele era melhor. Então, assim, é algo simples, né, que eu estou dizendo aqui. Mas eu vejo o quanto que isso melhorou a minha vida. E não foi porque alguém me orientou. Né, foi porque eu percebi que na frente eu tinha um desempenho melhor. Né? E a terapia, ela gera isso, né? Você consegue orientar a família. Eu estou dando um exemplo, é lógico, né? Mas existem métodos que o psicólogo consegue imprimir na criança ainda cedo para que ela tenha um desempenho melhor, né? Isso. No caso, assim, quanto antes você descobrir, você entender melhor ali, seja o TDAH, o autismo, alguma outra, né, questão que você tenha, é mais fácil para você fazer um tratamento adequado, né? Porque vai passando o tempo, acaba que você vai, como que eu falo? Você vai tentando se adaptar àquilo sem um tratamento adequado, né? E isso gera muita confusão, né, na nossa mente mesmo. Você acha que você é incapaz, que você não consegue, sendo que às vezes ali é algo que podia ser sanado numa terapia, ou até mesmo com uma ajuda medicamentosa, né, para facilitar, vamos dizer assim, a sua vida, né, até a da família, né, porque é algo que preocupa, né? Nós como pais, como mães, né? Você vê o seu filho com um baixo desempenho escolar, né? Com uma falta de atenção constante, né? Sendo que aquilo ali poderia ser melhor tratado, averiguado, para poder melhorar ali aquela concentração, né? A capacidade ali do indivíduo de crescer e de se fortalecer como pessoa. É verdade. E uma coisa que eu noto muito, eu não sei se clinicamente isso é real ou se é algo da minha cabeça, mas existem uns estágios quando uma criança ela tem alguma disfunção, existem uns estágios que os próprios pais eles passam por eles, né? E eu penso que o primeiro estágio assim, e crítico é a negação. Né? O pai fala assim, não, meu filho não tem isso. Você vê muito isso, é comum os pais negarem talvez algo que precisa ser tratado. E qual que é a consequência disso do pai não tratar isso, né? De negar essa existência? Sim, então, leva a um não tratamento adequado, né? Você pensa assim, não quero aceitar, né? Internamente você pensa assim, não quero aceitar porque vai atrapalhar, vão olhar para ele diferente, ele vai se sentir excluído, quando na verdade o tratamento possibilitaria a ele uma vida mais assim, saudável mesmo, melhor, né? Para ele ter uma melhor comunicação com as pessoas, ter uma melhor comunicação com ele mesmo, para ele saber assim, esse é um ponto que eu tenho que é positivo, esse aqui já não é tanto, eu preciso trabalhar, e ele é trabalhado na terapia, né? E aí você consegue avançar, né? Seja na escola ou em relacionamentos mesmo no social, né? Então, quanto antes você tem um tratamento, você tem uma indicação para aquilo ali, é melhor. Não só de olhar assim, no Google, né? Você vê o Google e fala assim, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque o Google te dá ali N possibilidades, né? Se for olhar, pelo Google você sempre tem alguma coisa e está quase morrendo. Grave, né? Grave, está quase morrendo, né? Sendo que é uma coisa, às vezes, até tranquila de se lidar, né? Porque quanto mais vai passando o tempo, aquilo ali fica sendo mal resolvido, está mal resolvido, e você internaliza aquilo ali, né? Então você cresce, você tem aquela dificuldade que às vezes podia ser sanada com você criança mesmo, adolescente, mas não, você deixa passar porque você não aceita, você tem vergonha, né? Sendo que o tratamento te levaria a uma vida melhor, mais saudável, né? Igual você mesmo falou, né, gente? Você vai vendo, vai se conhecendo, né? A terapia, ela te proporciona isso. Você conhecer ali as suas limitações, onde você pode trabalhar para melhorar aquilo ali, né? Criar, ali com você mesmo, você cria fórmulas que você pode estar sobrepondo aquele, vamos dizer assim, aquele problema, né? Aquilo que te leva a uma falta de atenção, por exemplo, né? Aí vou usar um exemplo seu mesmo do instrumento, né, que você falou. Às vezes a pessoa tem o TDAH, fica muito, muito dispersa, muito agitada. Então, ter algo, né, que ela, por exemplo, um instrumento que ela toque, ela, né, foca toda ali a sua concentração naquilo ali. Então, já tira aquela dispersividade, né? E você foca ali em aprender, em melhorar, né? Então, vira algo positivo na vida dela, como foi na sua também.
A Priscila está falando aí porque eu, na minha adolescência, né, com 12 para 13 anos, eu inicio essa vida musical. E eu sempre indico para os pais, assim, né, como pastor, como músico, eu sempre indico porque a música, ela é um estímulo muito lento. Ela vai te dar uma recompensa a longo prazo, você precisa se dedicar, você precisa parar, você precisa concentrar. Eu estava conversando com um amigo nosso, que a filha dele está iniciando mesmo essa vida de música dentro da igreja e tal, e eu elogiando ela, falei, poxa vida, né, como que melhorou, como que tá se dedicando e tal, e ele falou, não, cara, eu tenho que às vezes frear, porque quer estar em todos os cultos e tal, e quer, né, fazer tudo, e isso traz um ganho muito grande. Eu penso que a fé, né, a gente ter uma vida com Deus, ela só traz benefícios, porque, por exemplo, a ansiedade, ela é um mal da nossa geração, né? Talvez algumas pessoas, o que algumas pessoas chamem de TDAH ou de autismo, seja só uma dificuldade em controlar a ansiedade, em controlar essa compulsividade, e a Bíblia, ela ensina isso o tempo inteiro, fala, olha só, não ande ansioso por coisa alguma, né? Tudo tem o seu tempo determinado, né? Então essas coisas, a palavra de Deus, ela vai gerando isso na gente. Agora, só a palavra de Deus não, né? Mas assim, olhando com essa visão mais ampla e multidisciplinar, eu penso que a gente deveria olhar com mais carinho para aquilo que Deus deixou como profissionais. Às vezes a gente olha para aquilo que é a Bíblia e fala, não, eu vou orar, eu vou determinar aqui que Deus cure a vida dele, mas Deus, ele deu capacidade para pessoas como a Priscila, para que trate aquilo que é o natural, né? Não precisa de um milagre, não precisa de ser feito uma oração forte para que aquilo resolva, né? Basta que um profissional trate da forma adequada e isso vai sanar, né? Então, assim, a gente precisa quebrar esses preconceitos, né? A gente como pai, a gente como mãe, como avô, como um tutor ali, a gente precisa observar mais essas coisas, né? E aí, talvez uma consulta, né? Talvez ver uma dificuldade, precisa ser tratado. Agora, algo que eu acho interessante também, Priscila, é que aquilo que para alguns é defeito, se a gente usar da forma correta, vira uma qualidade. Exatamente. Né? Eu vejo muito isso na hiperatividade. E no meu trabalho, isso é muito bom para mim. Se eu canalizo a minha hiperatividade da forma correta, eu consigo render muito mais. Né? E isso vem desse autoconhecimento mesmo. Né? Como que você vê assim, essas características nas crianças? Você consegue ver uma melhora, aquilo que às vezes é defeito, né? A gente tava brincando aqui, né? Às vezes aqueles termos, né? É lerdo, é muito agitado, não presta atenção. Às vezes os pais vão reprimindo aquilo ali, que é uma característica da criança, não vai mudar, mas se usar da forma correta, pode virar algo bom, né? Sim, com certeza. Né? Criança, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, né, tendo seu conhecimento ali de mundo, de si mesma. Então, ela chega num ambiente novo, ela pode ou se dispersar, ou é aquela bagunça, né, como a gente costuma chamar, mas ela está, assim, conhecendo o mundo dela, né? Ela está tendo ali o conhecimento daquele local, de novas pessoas, e isso é algo positivo, né? É algo que a gente também, claro, né, a gente controla como pai, como mãe, né, mas é algo positivo você ter essa liberdade com o seu filho, né, dele ser quem ele é realmente, né, ele se conhecer, proporcionar a ele esse momento assim de conhecimento, mas ele tem que saber ele também, né, que aquele local ele conhece, mas tem um momento da brincadeira, né, tem um momento dele ficar quietinho, prestando atenção em alguma coisa ali que está sendo feita, né, dependendo do ambiente, né, e isso vai levando a vamos dizer assim, um autoajuste mesmo, né? Uhum. Você vai conhecendo os seus limites, você vai crescendo. Esse apoio da família também é muito importante, né? Porque você vai crescendo, vai se desenvolvendo ali como pessoa, como família, né? Num ambiente saudável mesmo. E vai conhecendo seus limites, vai se conhecendo, né? Sabendo até onde você pode ir, onde que aquilo ali você não pode fazer, né? Uhum. E aí, dependendo, né? Igual a gente vê em alguns casos, por exemplo, se for ali um TDAH mesmo, que você possa desconfiar que seja algo do tipo, você não vai simplesmente
tratar aquilo ali como leviano, né? Você vai ali, procura um psicólogo, né? Um neuropsicólogo também, né? Que vai te avaliar melhor. E aí tem alguns pais que às vezes rejeitam isso, mas tem outros pais que já ficam muito preocupados com o problema e querem sanar, né? Aí às vezes a gente acaba entrando em um outro problema, por exemplo, se você foca somente na medicação, né? Porque aí acaba sendo somente um curativo ali, né? Para aquele problema. Você sana um problema e às vezes acaba gerando outro, né? Você gera ali a questão da dependência do medicamento, né? Os medicamentos também, eles têm os seus pontos positivos, mas tem também, né, o que pode gerar ali aquele medicamento. Tanto a dependência quanto a insônia. Alguns levam a uma agitação, né? São N coisas que podem acontecer ali através do medicamento. Agora, isso aliado a uma terapia, né, a um autoconhecimento ali, ele pode caminhar junto. Né? Mas acho que somente a medicação é um pouco complicado, porque você acaba assim resolvendo superficialmente o seu problema, né? Você não se conhece. É mais fácil você jogar a responsabilidade você jogar a responsabilidade em cima da medicação e ok. Se der errado, é porque a medicação não fez o efeito, mas é depositar em um local só o resultado, né, da sua vida, né? E muitas das vezes, assim, eu vejo as pessoas colocando desculpas mesmo, né? Ah, não, mas, cara, tem coisa simples, por exemplo, né? Você fazer uma desintoxicação, por exemplo, de rede social, de celular, de televisão, né? De alimentação, de reduzir, de fazer um jejum. Isso tudo traz um controle maior para aquilo que é a sua dificuldade, né? E isso não precisa de medicação, né? Isso. E hoje, assim, as crianças, não somente crianças, né? Mas eu acho que está começando muito cedo, né? Com as crianças, a questão das telas, né? Que você fica muito ligado ali e aquilo ali gera uma ansiedade, porque o que você tem ali é naquele momento. Você liga ali no YouTube, uma Netflix, e você sacia ali aquela o que a gente antigamente usava brincando, né, para dispersar a energia, ela é concentrada somente ali naquela tela. Então, hoje as crianças, elas, não somente crianças, né, mas você é muito ansioso, porque você fica passando tempo demais ali somente com aquilo ali, né? Então, acaba sendo prejudicial para o seu crescimento, né? Você pode acabar desenvolvendo alguma coisa assim no seu corpo que não vai ser saudável para você, né? Você pode gerar ali uma ansiedade, né, por exemplo. E isso tudo, se não tratado da forma correta, se não entendido, eu penso que a criança ela pode sofrer, na verdade sofre muito, né? Eu, por exemplo, eu sempre sofri muito com essa questão de organização, de ter que manter as coisas no lugar certo. Então eu desenvolvi muitas rotinas. Quando eu casei, a Lígia tinha uma mania de ir arrumar o banheiro. Ela limpava o banheiro, aí ela guardava o desodorante dentro da gaveta. Aí eu ia lá e colocava o desodorante, a pomada do cabelo em cima da bancada do banheiro. Aí ela ia lá e guardava. Eu ia lá e colocava lá em cima. Não, mas tá desorganizado. Eu falei, não, mas se ficar guardado dentro da gaveta, eu não vou lembrar de usar. Então tem que ficar do lado de fora. Porque aí, são rotinas, são coisas simples que a medicação ela não vai resolver, né? E é um detalhe, por exemplo, um local de colocar uma chave, né, um checklist antes de sair de casa. São coisas que independem de uma medicação, mas que a terapia, que esse autoconhecimento ele vai gerar, né, essas ferramentas para ajudar, né, a chegar nesse lugar. E mais uma vez, né, repetindo para você que talvez está nos ouvindo aí, o maior inimigo que você pode ter é o preconceito. Se você achar que você não precisa, que psicólogo é bobeira, que psiquiatra é médico de doido, né, que você não precisa fazer uma terapia, que você não precisa levar sua criança porque ela não é uma criança problemática, saiba que você só está prejudicando seu filho. Ou talvez a sua vida, né? Talvez até adulto mesmo, né, Priscila? Exatamente. Ficar adiando uma solução, né? Algo que poderia ser ali tão benéfico, tanto para a família quanto para a pessoa, né? Se desenvolver melhor, né? E não internalizar tanta coisa, porque uma pessoa, por exemplo, que tem o TDAH, ela sofre muito, porque ela vê as outras pessoas
conseguindo fazer as coisas no horário, dentro do tempo, né? E ela às vezes não consegue, não dá conta, se dispersa com muita facilidade, sendo que ela poderia ali, né, ser ajudada, criando ali uma rotina para ela, né? Algo que ela pudesse focar mais e não se dispersar, por exemplo. É isso aí. Se você que está nos ouvindo, você precisa de um atendimento, a Priscila está aqui, o telefone dela, ela vai falar para a gente já novamente, você anota aí. Se você quiser também entrar nas redes sociais dela, ela vai estar passando também para a gente aqui. E aí você procura ajuda, tá bom? Não fica solto, não deixa as coisas caminharem de forma automática, não. Procura um auxílio, procura alguém que possa te ajudar, procura um profissional. Seu carro estraga, você leva ele no mecânico, né? Se você tem um problema psicológico, você precisa ir num psicólogo. Talvez as pessoas falem assim, mas hoje em dia está tudo muito comum, tudo essas, né, são esses transtornos, mas talvez porque a gente está se conhecendo mais. Talvez é porque agora as pessoas estão se abrindo mais às consultas, às terapias. Isso faz muito bem pra gente, né? E a gente precisa entender que nós somos seres trinos. Nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. Se você precisa de um tratamento no seu espírito, você vai lá na igreja, você procura um pastor, um líder religioso, você procura a Deus e aí você vai ter a solução. Se você precisa de uma ajuda no seu corpo, você procura um médico, você vai fazer um exercício, você vai entrar na academia, vai fazer um esporte. Agora, se a sua alma precisa de ajuda, você precisa de um profissional também, né? Apesar da igreja também tratar muito dessas questões da nossa alma, das nossas emoções, é importante que a gente busque sim a ajuda de um profissional. Priscila, fala mais uma vez pra gente qual é o seu telefone, seu Instagram, a sua rede social aí. O meu telefone é 319-8538-0304, né, nosso WhatsApp. A gente também tem a rede social, né, psicóloga, Priscila Assis. É isso aí. O telefone, mais uma vez, para quem quiser anotar aí, 319-8538-0304. É isso aí. Se você não pegou aí, talvez você está no trânsito aí, você quer pegar o telefone, você quer entrar em contato, entra no nosso Instagram, que é Convida Oficial, Convida Show Oficial, também no YouTube também essas resenhas, elas são salvas, elas são compartilhadas lá, você pode entrar, você pode ver novamente, tá bom? E aí a gente fica por aqui, tá bom, Priscila? Seja muito bem-vinda sempre que você quiser estar com a gente, quiser, né, trazer algum tema, se tiver algo relevante pra gente, vem estar com a gente. Um prazer imenso ter você aqui com a gente, tá bom? Obrigada, gente. Eu que agradeço a participação. É isso aí. A gente volta daqui a pouquinho, a gente vai de música, daqui a pouquinho a gente tá de volta.